isso aqui, tá? Bom, pessoal, agora que já está gravando, a gente pode começar a nossa aula. Nós vamos estudar hoje, nós vamos entrar na última oração, que é a oração adverbial, tá? A oração adverbial ela é muito importante para a gente em vários aspectos, porque as provas vão nos cobrar as conjunções que iniciam essas orações, as provas vão nos cobrar qual é o valor semântico delas, as provas vão nos cobrar qual alteração podemos fazer, as provas, sem alterar sentido, as provas vão nos cobrar classificação, as provas vão colocar duas ou mais e vão pedir para a gente identificar o sentido. As provas vão colocar adverbiais diante de substantivas, diante de adjetivas, vão pedir para classificar, vão pedir para perceber o caráter. A gente estudou substantivo, a gente estudou adjetivo e a gente vai estudar hoje as adverbiais. Elas têm características diferentes. Então, na verdade, representa um conteúdo muito vasto, muito importante, porque sempre numa perspectiva de comparação, né? Isso cai sempre numa perspectiva ou de comparação ou de características próprias de cada oração mesmo, tá? Então, a gente está traçando esse caminho da sintaxe, estudando as orações subordinadas de todos os tipos. Para fechar, a gente vem hoje com as adverbiais, tá? É uma aula muito importante, então sugiro que você fique muito atento. Eu vou precisar de você também, tá bom? Porque nós vamos fazer exercícios aqui durante a aula. Exercícios de fixação para a gente poder dar uma olhada. Vamos comparar orações. Vocês vão dizer para mim os valores semânticos. E vamos fazer a nossa aula sempre o melhor possível. Vamos começar, então. Deixa eu só diminuir isso tudo aqui. Vamos lá. Pessoal, essas orações subordinadas adverbiais, né? Como o próprio nome já diz, a gente vai ter aí orações que exercem uma função sintática específica, que é a função sintática de adjunto adverbial. Se você lembra da aula de funções sintáticas, nós estudamos adjunto adverbial como uma função sintática que era fundamental para trazer sentidos para a gente. Então, por exemplo, a função sintática de adjunto adverbial poderia, ora, vir representada por modo, ele fala calmamente, esse calmamente seria um adjunto adverbial. Ele poderia vir, de repente, com uma locução de tempo. Então, sairei às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde, locução adverbial na morfologia e na sintaxe, locução adverbial, né? Locução adverbial representando o adjunto. Então, assim, a gente tem todas essas combinações que a gente já estudou lá atrás, de adjunto, presentes agora sob forma de oração. Então, orações subordinadas adverbiais são as orações que vão exercer função sintática de adjunto adverbial. A gente tem que olhar para essas orações e a gente tem de identificar quais são as circunstâncias presentes, tá? Então, nós vamos olhar para um advérbio, nós vamos olhar para uma locução adverbial e, absolutamente, a nossa cabeça vai vir uma ideia, vai vir uma circunstância. Só que agora a gente vai para além disso. Agora a gente vai olhar não só para o advérbio e para a locução adverbial. A gente vai olhar para uma oração que vem com um sentido de tempo, que vem com um sentido de condição, comparação e por aí vai. A gente tem aqui, por exemplo, nesses 3 exemplos, né? A gente tem 3 demonstrações, basicamente, de todo esse raciocínio que a gente está falando aqui. Por exemplo, na número 1, a gente tem saímos tarde. Na número 2, nós temos caminhamos à tarde. E na número 3, nós temos saímos quando era tarde. Então, eu consigo perceber aqui que só na 3 é que existe uma oração.
porque é só na 3 que existe uma oração específica trazendo a noção de tempo. Na 1 e na 2, são palavras ou expressões que trazem essa ideia de tempo e não uma oração. Então, por exemplo, na 1, qual é a palavra que traz a ideia de tempo? É a palavra tarde, não é saímos. Então, ali, no caso, aqui, ó, e aí vou começar a editar o slide, tá? Aqui, a gente sabe que é esse cara que traz o valor semântico. Esse cara aqui é um advérbio, tá? Na morfologia. Na sintaxe, ele é um adjunto adverbial, tá? Então, beleza. Na 2, nós temos a tarde. Esse acraseado aqui é porque eu não sei se você lembra, mas toda locução adverbial feminina é craseada, tá? Então, às vezes, as claras, as pressas, a noite, a tarde, todas elas são craseadas. Aqui, o adjunto adverbial está sendo representado não mais por um advérbio, como a gente viu aqui em cima, mas sim uma locução. Não se esqueça, a diferença de locução adverbial para advérbio é que locução são 2 ou mais palavras. Advérbio, uma palavra só. Ah, já, isso vale para adjetivo e locução adjetiva? Sim. Adjetivo, uma palavra só. Locução adjetiva, 2 palavras ou mais. E por aí vai, tá? Então, aqui na 2, nós temos locução adverbial de tempo, funcionando como nosso adjunto adverbial. Só que agora, na 3, temos 2 orações, sendo que uma traz uma circunstância de tempo e a outra apenas dá suporte para essa circunstância existir. Então, nós temos saímos como oração principal e a oração que traz a semântica circunstancial de tempo é quando era tarde. Então, temos um verbo aqui e temos uma noção de tempo. Estamos diante de um adjunto adverbial representado não mais por um advérbio, não mais por uma locução adverbial, mas agora por uma oração adverbial. Para essa oração adverbial, né, a gente tem a classificação de oração subordinada adverbial. Oração porque tem verbo. Subordinada porque depende da oração principal, saímos. E adverbial porque tem valor de adjunto adverbial, visto que traz uma circunstância, tá? Então, no exemplo 3, a função do adjunto adverbial é exercida por uma oração equivalente. A essa oração, a gente vai chamar oração subordinada adverbial. Fala comigo. Tudo bem ou não? Fala comigo. Tá entendido isso? Sim. Sim. Beleza. Vamos seguir o baile aí, então, tá? Aí, o que ocorre? Quando a gente vai, a partir do momento que a gente sabe disso, a gente está de posse já desse conhecimento, a gente agora vai olhar para os enunciados que são formados por essas orações. Então, tem que ter verbo. A gente está estudando oração subordinada, então a gente vai olhar sempre para o enunciado que tem o verbo e que traz essas circunstâncias, tá? As orações subordinadas adverbiais, na forma desenvolvida, iniciam-se pelas conjunções subordinativas, exceto as integrantes, que, como vimos anteriormente, introduzem as orações subordinadas substantivas. Então, olha só, na tua mente agora tem que estar o seguinte: já, eu estou aprendendo as orações subordinadas. Ok. As orações subordinadas, elas são subdivididas em 3. Orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Cada uma delas tem uma lógica de iniciação. A lógica de iniciação da subordinada substantiva é uso de CSI, Q e C. A lógica de iniciação das adjetivas é a presença de um termo chamado pronome relativo.
E a existência das adverbiais só é possível pela iniciação de conjunções subordinativas adverbiais. Ok? Veja bem, isso é um ponto importante, porque a CSI também é conjunção subordinativa. Porém, qual é a diferença da CSI para CSA? CSA é conjunção subordinativa adverbial. CSI, que a gente chama carinhosamente, é a conjunção subordinativa integrante. Qual é a característica da integrante que eu falei para vocês, que era muito importante para que vocês não confundissem com outras subordinativas? A integrante não traz sentido nenhum. Não há sentido, ela funciona apenas como cola. As adverbiais, elas trazem sentidos. Que sentidos são esses? São 6 sentidos com a letra C, uma com a letra T, uma com a letra F, outra com a letra P. Então, é o que a já colocou aqui para você. 6C, um TFP. São 6 com a letra C e são 3 com letras distintas. T, F e P. Então, por isso essa formulinha aqui, para vocês guardarem, para vocês não se confundirem. Há 350 milhões de frases para que vocês, né, gravem isso aqui. Enfim, se alguém conhecer alguma aí e quiser se manifestar, pode falar. Eu normalmente não crio frases para isso aqui, porque, enfim, eu não crio, não é uma característica minha. Tem algumas coisas que eu ensino macete, tem outras que eu prefiro que você aprenda. Mas, até porque você conhecer os nomes não necessariamente é o fundamental para que você classifique certo. A gente sabe que as conjunções são partes da gramática. Na verdade, essa matéria e as conjunções, elas são partes que os professores não gostam de ensinar, porque é um viés muito interpretativo. E, às vezes, você jura que é um sentido, mas, na verdade, para a gramática é outro. Então, assim, é uma coisa muito subjetiva. Vocês conhecem alguma frase, se vocês quiserem compartilhar aqui com os seus amigos, de 6C, um TFP, fiquem à vontade. Alguém conhece alguma frase de decorar, para decorar, assim? Se vocês acharem que é importante, se vocês quiserem, podem compartilhar, tá? Porque eu não vou fazer isso. Eu não vou falar para você frase nenhuma, tá? Porque eu acho que... Fala, amor. Só uma pergunta, é porque também tem oração adversativa, só que às vezes, tipo assim, aonde que tá essa adversativa? Porque às vezes eu confundo com concessiva, tipo, confundo um monte de coisa. Então, a primeira coisa que eu acho que é o ponto que leva você a confundir não só as adversativas com as concessivas, mas também as explicativas com as causais, é porque você não olha a natureza da frase. A natureza da frase, vou até sair aqui para olhar para a tua cara, sabe? A natureza da frase é o seguinte: você tem que olhar se essa frase é subordinada ou se essa frase é coordenada. Você ainda vai estudar a oração coordenada. Você ainda vai estudar, é a próxima matéria. Mas o que você tem que pensar é o seguinte: o que a já fala de oração subordinada? É uma oração que depende de outra. O que a já falou de oração coordenada? Já não falou nada ainda porque não chegou a hora, né? Vai chegar a semana que vem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a coordenada é independente entre si. A subordinada é dependente. Você só confunde adversidade com concessão porque você não olha para a natureza das frases. Por exemplo, se eu falo assim, ele estudou muito, mas não passou de ano, essas orações, elas são independentes entre si. Então, ela estudou muito, mas não passou de ano, ela estudou muito, você consegue entender perfeitamente, e não passou de ano, você consegue entender perfeitamente. Então, são orações independentes que apresentam contraste. A esse contraste, a gente dá o nome de adversidade. Agora, quando eu falo, embora não tenha estudado muito, passou de ano, eu começo trazendo uma negatividade e depois eu digo
né? Embora não tenha estudado muito, passou de ano. Quer dizer, é uma ideia que se eu já começo a falar para você, embora não tenha estudado muito, o que você espera? Que ela vai passar ou que ela não vai passar? Se ela não estudou muito, ela não vai passar. Só que aí eu falo, embora não tenha estudado muito, passou. Isso é o quê? Se eu tenho a frase, embora tenha estudado muito, ou embora não tenha, né? E se eu tenho a outra frase, eu tenho que perceber se essas frases são iguais às adversativas que eu te falei há alguns minutos. Então, vamos pegar a frase, embora tenha estudado muito, não passou de ano. Pega essa frase, embora tenha estudado muito, e veja se ela sozinha faz sentido, Sara. Me responde aí. Eu falo assim, bom dia, embora ela tenha estudado muito, e vou embora. Faz sentido isso? Ou você vai ficar assim, o que já, embora ela não tenha estudado, ou embora ela tenha estudado, enfim, seja lá a frase que for, você vai ficar esperando alguma coisa de mim, certo? Se eu digo, embora ela tenha estudado muito, ou embora ela não tenha estudado muito, seja lá a frase que for, você vai esperar um resultado. Então, por exemplo, se a Jajá fala, embora ela tenha estudado muito, você já pensa assim, porra, estudou muito? Vai passar. Só que no caso ela passou? Não. Então, quer dizer, você está esperando uma situação que não acontece. Só que essas situações são situações que, diferente da adversidade, elas são situações que dependem entre si. Então, se eu falo assim, embora o aluno tenha estudado muito, não passou. Tu fica bolada, porque, porra, se estudou muito, como é que ele não passou de ano? É uma quebra de expectativa que existe. Só que a oração, embora tenha estudado muito, ela não faz sentido sozinha. Ela precisa de outra para existir. O mesmo não acontece com a adversativa. Lembra que na adversativa a gente viu, estudou muito, mas não passou de ano? Essas adversativas, elas eram independentes. Quando a gente fala da concessiva, que é a que usa embora, que é a que usa apesar de, ou mesmo que, ou por mais que, a gente está falando de orações que dependem umas das outras. Então, o primeiro passo para você não confundir é você olhar a natureza da frase. Se você olha a natureza da frase, você fala assim, porra, essa frase aqui, ela está dependendo de outra. Se depende de outra, é subordinada. Agora, se você olha uma frase que não está dependendo de outra, você olha e fala, porra, essa frase é coordenada. Entendeu, Sara? Entendi, sim. Eu nem sabia, tipo, eu nem sabia desses nomes todos aí, mas eu consegui entender, sim. Então, assim, por exemplo, vamos imaginar, Jajá ama Justin Bieber. Beleza. Se a Jajá ama Justin Bieber, quando o Justin Bieber vir para cá, o que você acha que vai acontecer? Eu vou ao show, óbvio, né? Então, como seria uma concessão, uma relação construída com outra frase nessa ideia de dependência, né? Seria como? Como é que... Vamos colocar um cenário aqui ruim. Vamos imaginar um cenário ruim. Embora Jajá ame Justin Bieber, não vai ao show porque não conseguiu ingresso. Embora Jajá ame Justin Bieber, olha só, quando eu venho com embora, eu já estou trazendo a problemática. Tipo, já vai dar merda. Já vai dar merda. O embora já antecipa a merda que vai dar. Né? Então, embora Jajá ame Justin Bieber, não vai ao show. Se a Jajá ama, o que você esperava? Que ela fosse ao show. Mas aí ela foi? Não, não foi. Deu merda. Então, rolou uma quebra de expectativa. Aí você fala assim, Jajá, mas isso não é um contraste? Porque se você ama, não era para você ter ido? De certa forma, sim. Mas para a gramática,
quando eu estou analisando a diversidade e concessão, eu preciso olhar para a estrutura das orações. Eu posso ter a oração assim: Jarline ama Justin Bieber, mas não vai ao show dele. Para a gramática, isso é uma oposição de orações independentes, porque você consegue entender perfeitamente. Jarline ama Justin Bieber, Jarline não vai ao show dele. São orações que elas são separadas do ponto de vista de independência sintática e semântica. Agora, quando você fala, embora já ame Justin Bieber, vírgula, não vai ao show, se você fala, bom dia, pessoal, embora já ame Justin Bieber, e você para por aqui, deu merda. Por quê? Porque essa oração ela precisa de outra para se completar sintática e semanticamente. Entendeu, Sara? Não, agora eu entendi, sim. Beleza. Então, vamos seguir. Vamos lá. Calma aí que eu fiz uma leve merda. Já. Fala. Só para ver se eu entendi. Então, uma oração subordinada adverbial não pode ter valor de adversativa porque ela não tem independência, né? Exatamente. Então, olha só. Veja bem. Essa coisa da natureza sintática é tão importante, você saber que uma coisa é dependente ou independente, isso é tão importante, porque o escopo de classificação te facilita pra cacete. Veja bem, se você está diante de uma oração que tem uma circunstância, ok? E essa circunstância, você já percebe que uma oração depende da outra, quando uma oração depende da outra, você está falando de orações subordinadas. Concorda? Sim ou não? Sim. Se uma depende da outra, subordinada. Beleza. Dentro da subordinação, as possibilidades semânticas, a gente está falando de adverbial, né? As possibilidades semânticas só podem ser representadas por 6C, 1TFP, que são essas aqui. 6 com a letra C, uma com T, uma com F, uma com P. Se você está no mundo da subordinação, só existe isso aqui de possibilidade. Agora, se você estiver no mundo da coordenação, o mundo da coordenação ele não se confunde com o mundo da subordinação. Coordenação e subordinação são dois mundos diferentes. Na coordenação, você tem ECA 3. O que é ECA 3? Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. Essas são as suas possibilidades de resposta, se você estiver diante de orações independentes, ou seja, orações coordenadas. Agora, se você sacou, olhando a oração, que ela não é independente, você sai desse mundo e vai para o mundo da dependência. O mundo da dependência é 6C, 1TFP. Ou seja, 6 que começam com a letra C, que nós vamos ver já, e uma com T, uma com F, uma com P. O mundo da subordinação. Não existe confusão de concessiva com adversativa. Não pode, porque você vai sempre olhar a natureza da oração. A natureza da oração tira você de dúvidas entre causais e explicativas, entre concessivas e adversativas. Agora, é claro, isso é uma situação X, né, pessoal? Na hora da prova, a gente confunde a porra toda, a gente não consegue ver uma coisa, não consegue ver outra, dá merda, entendeu? Mas, no geral, olhando para esse tipo de diferença, se uma oração depende de outra ou não, o seu cérebro vai lembrar, porra, a caixinha da subordinação é 6C, 1TFP. A caixinha da coordenação é o ECA 3. Nós vimos isso na morfologia. Nós estudamos conjunções. Inclusive, se vocês têm dúvida sobre isso, voltem na aula de conjunções. Eu não sei se conjunção eu dei no presencial ou se foi já aqui, mas eu sei que a gente deu. E eu falei desse ECA 3.
Por quê? Porque eu queria, obviamente, já deixar na sua mente que ECA 3 era um mundo e 6C, um TFP, era outro mundo, mas que a gente ia estudar isso mais para frente em oração. Esse momento chegou, tá? Então, tá entendido, Inara? Entendi, sim. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. As orações subordinadas adverbiais, elas receberam essa classificação da NGB, que é a Nomenclatura Gramatical Brasileira. Esse órgão, a NGB, ela é que delimita, por exemplo, o que a oração objetiva... Por que a oração objetiva direta é assim chamada? Porque a nomenclatura determinou que fosse assim. Uma oração que desempenha papel de objeto indireto é chamada de quê? De objetiva indireta. Por quê? Porque a NGB quis. Agora, as orações subordinadas adverbiais, elas são também referenciadas com os nomes porque a NGB quis. Acabou, não adianta você tentar chamar de outra coisa, você tem que chamar disso aqui. É isso aqui que vai estar na prova. Então, uma oração causal, uma oração subordinada adverbial causal, vai ser aquela que vai trazer a ideia de causa. A gente vai ver já já. Uma oração subordinada adverbial conformativa vai trazer a ideia de conformidade. Uma oração subordinada adverbial consecutiva vai trazer a ideia de consequência. Uma oração subordinada adverbial comparativa, o próprio nome diz, vai trazer uma comparação. Uma oração subordinada adverbial concessiva vai trazer uma quebra de expectativa. Um obstáculo que vai se apresentar para você, né? Mas que daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer na explicação dela. E uma oração subordinada adverbial condicional vai trazer uma condição para que a outra oração aconteça, tá? Além desses 6 com a letra C, nós temos temporais, que indicam tempo, finais, que indicam finalidade, e proporcionais, que indicam proporção, tá? Então, isso aqui, você fala assim, já tem que guardar? Tem que guardar. Tem que guardar. Não importa a prova, gente. Todas elas têm isso. Todas. Tá? Não tem para onde correr. Se a gente fala de pública, mais ainda, né? Porque pública mexe muito com a coisa da interpretação e do sentido, tá? Então, questões de interpretação que queiram, dentro do texto, focar mais na causa, vão se apresentar de uma maneira. Questões que queiram focar mais na consequência vão se apresentar de outra. Agora, Unigran Rio, Unig, Estácio, os caras podem botar uma conjunção, pedir para você identificar o sentido e marcar a opção que tem o mesmo sentido. Eles podem colocar uma conjunção, pedir para vocês identificarem qual outra dentro das opções apresentadas não muda o sentido. Ou qual é a única que altera sentido. Então, isso aqui, ó, corrente sanguínea, tá? Tem que saber. Aí eu botei aqui para vocês um quadro, né, pessoal? Um quadro. Um quadro de classificação na real, com exemplos, né? E aí a gente vem aqui, ó, o que a NGB diz, o valor semântico que expressa e um exemplo, tá bom? Então, já que minha mãe só vem amanhã, hoje posso ir jantar contigo. A sua saudade era tanta que correu pelo meio da multidão para o abraçar. Ele esperou para que você não fosse sozinho. Sempre que você volta, fico com a minha vida baralhada. Caso seja necessário, ligue-me e eu venho ajudar. Mesmo que ele não queira ir, pode contar comigo. Ele gritou como um relâmpago soando alto no céu. É melhor você preencher o formulário conforme a secretária explicou. E à medida que lia as cartas, ele ficava cada vez mais triste. Então, essas são, né, em linhas gerais, esses são exemplos, mas que nós vamos ver aqui com mais profundidade nas que eu coloquei para vocês. Tá bom? Então, pessoal, tudo bem até aqui? Fala comigo.
Tá tudo bem. Beleza. Show de bola. Então, vamos lá, ó. Essa causal aqui, né, a Sara esperava muito para conseguir compreender, né? Eu lembro que ela já falou isso, acho que umas 2 vezes, e eu falei, Sara, aguenta, vai chegar o momento de você não confundir causa com explicação. Na verdade, nós vamos falar muitas coisas aqui, não só isso, né? Vamos falar mais coisas, porque no top 3 do que mais aparece nas provas, a causa, a concessão e a condição são os 3 valores que você não pode ir para a prova sem dominar. Você tem que dominar, tá? Causa, anota aí, causa, concessão e condição são as 3 que você tem de dominar, porque são as 3 que mais aparecem, tá? Se a gente estiver falando de UERJ, você também pode acrescentar aí a questão da temporalidade, tá bom? Que também aparece demais. Então, vamos lá. O que essa oração subordinada... Calma aí. O que essa oração subordinada... Deixa eu botar aqui. Eu fui duplicando o slide antigo para usar de modelo. Vocês veem que todos os meus slides seguem o mesmo perfil, né? Vocês percebem o toque. Aí, às vezes, nessa eu acabo esquecendo de trocar aqui. Agora, pronto. Foi. Essa oração causal aqui, ela vai trazer um motivo. Então, ela vai determinar por que alguma coisa aconteceu, tá? Então, não viajamos porque estava chovendo. Como a escola era longe, Helena teve de pegar uma carona, tá? Onde estão as orações subordinadas e onde estão as principais? Fala, pessoal. Vamos lá. Fala para mim. A principal é não viajamos e é porque estava chovendo a subordinada. Então, a principal, eu vou botar... Eu não me lembro qual foi a cor que eu usei. Que triste. Eu acho que era azul, esse azul bonito, e amarelo. Então, eu acho que a amarela era a principal e as subordinadas eram azuis, eu acho. Não tenho certeza, mas vou fazer assim. Qualquer coisa depois, antes de jogar na plataforma, eu mudo. Que eu sou a louca das cores. Então, vamos lá, ó. Como a escola era longe, Helena teve de pegar uma carona. E olha só, rapidinho. Sara, tá aí? Presta atenção. Oi. Sara, olha essa oração. Helena teve de pegar uma carona. Você entende perfeitamente, concorda? Perfeitamente. Se ela for comparada com como a escola era longe, você percebe que uma é diferente da outra, não percebe? Aham, percebi. Tipo assim, Helena teve de pegar uma carona é muito mais do que como a escola era longe. Eu posso falar assim, bom dia, pessoal, Helena teve de pegar uma carona, que vai ficar tudo entendido. Agora, se eu falar assim, bom dia, pessoal, como a escola era longe, dou um ponto e vou embora. Vocês vão falar, cara, essa mulher enlouqueceu. E não pasme de que isso acontece muito na redação. Você iniciar uma oração, quer ver com quem que isso acontece? Justamente com a causal, com visto que, ou uma vez que. Às vezes o aluno está escrevendo, aí ele dá um ponto, aí vai. Uma vez que... nananana, aí ele dá um ponto do nada. Isso se chama truncamento de mensagem. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que o aluno mais coloca e que sempre dá merda, porque às vezes o cara, em algumas situações, né? O cara acha que ele está escrevendo como se fosse uma causa do que ele falou anteriormente, quando, na verdade, ele abriu a oração com a causa e não colocou a consequência.
Isso é muito comum. Eu juro que eu vou caçar depois uma redação para mostrar isso para vocês. É muito comum o cara botar ponto uma vez que nananana, só que na mente dele era como se fosse a causa do que ele falou anteriormente. E não é. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essa oração aqui vai ser a amarelinha, porque ela vai ser a principal. Essa oração aqui vai ser a oração subordinada, porque ela claramente depende de outra para se fazer entender. Claramente, claramente. Tá? Então, olha só. Aí eu botei aqui para você uma coisa importante do ponto de vista de questão de interpretação. Em geral, a ênfase recai sobre a oração que inicia o período. Então, até você, no momento em que você produz uma redação e que você quer destacar alguma coisa, quando você usa uma oração adverbial, e vai por mim, você usa pra cacete isso. Se você catar a sua redação, o que você mais usa, na verdade, você usa todas as subordinadas. Se você olhar a sua redação, qualquer redação que você tenha enviado para mim, para se dar o trabalho de observar quantas orações subordinadas vocês usaram. Várias, diversas vezes. Adverbiais usamos direto. Direto. Não tem para onde correr. E aí, o que acontece? Dependendo da maneira que a gente vai começar a oração, a gente vai trazer a ênfase para um lado ou para outro. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei para você. A ênfase recai sobre a oração que inicia o período. Por isso, se a oração causal antecede a principal, enfatiza-se a causa. Quando ocorre o inverso, enfatiza-se a consequência. Então, olha só. Como chovia, ficamos em casa. O que está acontecendo aqui? Quem está iniciando? É a principal ou é a subordinada? É subordinada. É a subordinada, ó. Como chovia, ficamos em casa. Já. Ó, fala. Só uma pergunta, é porque você falou de redação, mas, tipo assim, eu sempre tenho aquela estrutura que eu ponho. Essa redação pode ser explicitada na medida em que. Eu boto isso, mas, tipo, na minha cabeça eu tava falando da causa, mas isso, na real, é proporcionalidade, não uma causa? Só que eu apresento a causa, tipo, eu falo isso e eu apresento a causa. Tá errado, então, isso? Quando você bota a medida que, na medida em que, a coisa é diferente, né? Tipo, quando você bota a medida que o governo não investe em educação, a sociedade continua apresentando problemas de desigualdade. Você está colocando proporcional. Mas quando você faz na sua redação, você fala, isso acontece na medida em que o fulano de tal, não é isso que você faz? Sim, eu ponho isso, aí depois eu ponho a causa. Exatamente, mas na medida em que, não é a medida que. Tá? Tá bom. Não é a mesma tá coisa. Bom, tá bom. Tá? Mas não tá errado do jeito que você faz, não. Aí você bota aqui, ó, ficamos em casa. Essa é a principal. Embaixo, né? Porque chovia. Repara, o modo como eu comecei, na verdade, a forma como eu comecei, vai destacar para mim aquilo que eu quero dar a ênfase. Se a minha preocupação é focar na causa, eu começo com a causal. Se a minha preocupação é focar na consequência de algo, então eu começo com a ideia de consequência. A ideia de consequência. Guarda isso que eu estou falando. Eu não tenho uma oração adverbial consecutiva em ficamos em casa. Eu tenho uma ideia de consequência. Ok? Guarda isso que eu estou falando, porque você vai entender. Calma. Então, olha só. Aqui é o seguinte.
Quando eu tenho duas orações, nesse caso aqui, eu tenho uma subordinada e tenho uma principal. Aqui embaixo eu tenho uma principal, tenho uma subordinada. A ordem dos fatores para interpretação faz diferença, ok? Nós temos sempre de classificar a oração que é iniciada com a conjunção. Então, essa conjunção está em como chovia, o meu foco é ali, tá? O meu foco de classificação, de dar respostinha, tá? Agora, repara que eu pedi para você guardar a ideia de consequência. E falei, não existe uma oração consecutiva, existe uma ideia de consequência. Agora eu te pergunto, por que eu falei isso? Porque se tem uma causa, o que tem que ter junto, gente? Para toda causa existe o quê? Fala para mim. Para toda causa... Uma consequência. Exatamente. Só que eu não posso ter, dentro da oração, duas orações subordinadas sem a principal aparecer, tá? Quando eu tenho duas subordinadas, eu tenho obrigatoriamente uma outra principal. Eu tenho de ter, tá? Então, segura um pouco, só para você entender que a relação de sentido entre uma oração e outra, relação de sentido é uma coisa. Agora, classificação de oração, eu vou ter apenas uma principal, uma subordinada, se for naquela estrutura que a gente viu ali, tá? E aí, vamos então para a grande dúvida aí, a dúvida da Sara com relação a algumas coisas que ela já viu na vida, e eu falo dúvida da Sara, mas eu tenho certeza que isso pode ter sido dúvida de muita gente, que é a diferença entre uma adverbial causal e uma coordenada explicativa. Eu já expliquei que o viés da sintaxe... Que saco, cara, tô com um negócio aqui. Eu já expliquei que o viés da sintaxe é um viés muito assim, de separar as coisas. Se eu percebi que as orações são independentes, o meu foco vai ser olhar ECA 3. Se eu percebi que as minhas orações, que uma depende da outra, meu foco vai ser olhar o quê? 6C, um TFP. Beleza, isso eu já sei. Agora vamos lá. Se liga aí. As orações subordinadas adverbiais causais não devem ser confundidas com as orações coordenadas sindéticas explicativas. Então, acho que o próprio nome já diz, né? Causal vai me trazer o quê, pessoal? Causal vai me trazer motivos. Explicativas vão me trazer justificativas para aquela coisa que eu estou olhando e estou tentando atribuir um sentido. Então, uma coisa é um motivo, a outra coisa é a justificativa. Calma. A causa reflete o motivo, aquilo que gera ou provoca um fato. Portanto, a causa é sempre anterior ao fato dela. Ou seja, a causa é sempre anterior à consequência. Tá? Então, existe o motivo e existe a consequência. Dá uma olhada nesse choveu porque o vapor se condensou. Dá uma olhada. Qual é a principal, qual é a subordinada, pessoal? O vapor se condensou é a principal? Porque o vapor se condensou é a subordinada. O resultado da condensação desse vapor
Foi a chuva. Concorda? Ah, tá, beleza. Eu tava olhando, tipo, outra coisa. Você estava olhando com olhos de explicação. É, isso aí. Isso aí. Você estava olhando com olhos de explicação. Por isso que você falou isso. Então, presta atenção. No exemplo acima, a segunda oração exprime causa. O vapor ter se condensado é a causa, é o motivo da chuva. Por que é o motivo? Porque provocou. A condensação provocou a chuva. Nota-se ainda que o fato de o vapor se condensar é anterior a chover. Então, aconteceu uma coisa que resultou numa consequência. E se acontecer alguma coisa previamente, é a motivação, é a causa. Choveu tem ideia de consequência, mas tem ideia de consequência porque antes algo provocou para que essa consequência tenha acontecido. Agora, olha para essa aqui. Choveu porque estou todo molhado. Choveu porque estou todo molhado. Pessoal, porque eu estou todo molhado é a causa de ter chovido? É a consequência. Eu vou fazer a pergunta. Quando você olha o fato de ter chovido, e quando você olha a oração, porque estou todo molhado, esse porque estou todo molhado, ele é a motivação para ter chovido? Se eu me molho agora, vai chover? Não. Não, né? Então aqui eu já tenho uma justificativa. E vamos lá? Vamos lá? Calma, calma. Vamos fazer uma coisa? Aqui eu vou botar uma outra cor, tá? Porque essas orações aqui são orações coordenadas, tá? Vou colocar uma outra cor que não tem a ver com aquilo que a gente está estudando agora. Porque essa aqui é explicativa, ok? Essa é uma oração coordenada sindética explicativa, e essa oração é uma oração coordenada sindética. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu quero mostrar para vocês que o fato de eu estar todo molhado não provoca chuva. Na verdade, ele só confirma que choveu, mas ele não provoca. Aqui existe uma provocação. O vapor se condensou. O resultado foi a chuva. Então, eu botei aqui para você. O fato de eu estar todo molhado não provocou a chuva. Portanto, não é causa de choveu. Mas tão somente a confirmação de que choveu. Observe que o fato de estar todo molhado não é anterior a choveu, mas é posterior a ele. Nesse caso, temos uma explicação e não uma causa. Repara que aqui em cima, na causa, temos um anterior que possibilita. Aqui na explicação, temos um posterior. Tudo bem? Sim ou não, gente? Tudo bem. Sara? Entendi. Tipo, eu tô pensando só numa prova mesmo, que eu ia ler as duas, eu não, tipo, numa prova fazendo assim, acho que eu não ia pensar nem o que é anterior, o que é posterior, o que é o que. Não, com Mas certeza você não ia pensar. Agora que você está tendo essa aula, você vai pensar. Justamente para isso que a aula serve. Tá? Eu dei uma duplicada aqui, só para poder escrever uma coisa aqui rapidamente. Olha só.
Deixa eu colocar aqui maiorzinho. Rapidinho, gente. Só para poder mostrar uma coisa a vocês. Dá uma olhada nessa frase aqui. Juliana está dormindo porque tomou um calmante. Olha só. Quero mostrar um outro viés para você não ter dúvida. Para vocês, né? Eu falo você, estou falando com cada um. Então, olha só. Juliana está dormindo porque tomou um calmante. Juliana está dormindo porque a luz está apagada. Vamos para o sentido. Gente, sentido, semântica, sentido é o que eu quero, tá? Qual das duas orações... Gente, é muito sério isso que eu estou falando agora. Qual das duas orações você tem uma informação que parece mais verídica do que a outra, que é hipotética? Na primeira? Na primeira você tem o quê? Que é a mais verídica ou a hipotética? Eu achei que é o mais verídico. Tá, pessoal, calma aí. Calma aí. Júlia, Karine, Tainá, Inara, o que vocês acham? Vocês concordam? Preciso que vocês me digam. Juliana está dormindo porque tomou um calmante. Juliana está dormindo porque a luz está apagada. Qual que vocês acham? A Sara já falou a resposta dela. Todos vocês enxergam como a Sara ou alguém enxerga diferente? Eu concordo com ela. Eu também. Também concordo. Então, olha só. Um outro viés de diferença é que as explicativas trabalham com hipóteses. As causais com certezas. Então, por exemplo, quando eu falo Juliana está dormindo porque a luz está apagada, significa que toda a luz apagada é porque a pessoa está dormindo? Toda a luz apagada é porque a pessoa está dormindo. Não pode estar acontecendo outra coisa. A pessoa está dormindo, em toda a luz apagada. O que vocês acham? A pessoa pode estar fazendo 1 milhão de coisas com a luz apagada. Não necessariamente a pessoa está dormindo porque a luz está apagada. Você tem aqui uma lógica diferente dessa lógica aqui. Aqui, Juliana está dormindo por um motivo. Ela tomou um calmante e aí a consequência é estar dormindo. Aqui a Juliana está dormindo e eu estou explicando por que ela está dormindo. Só que a pessoa não pode estar... O que se faz com a luz apagada, pessoal? Você pode estar chorando, você pode estar com alguém, você pode estar rezando, você pode estar fazendo uma série de coisas com a luz apagada. Não necessariamente isso é uma motivação. Isso, na real, é uma explicação. Poderia até ser substituída por pois. Juliana está dormindo, pois a luz está apagada. Agora, é real isso? Eu consigo afirmar de fato que ela está dormindo porque a luz está apagada? Luz apagada remete a uma ideia de que, de fato, 100% das pessoas estarão dormindo, gente? Não. Então, eu percebo que essa primeira...
é uma oração principal. Calma aí. Essa Juliana aqui é uma oração principal. E essa aqui é uma oração subordinada, adverbial, causal. Essa aqui em cima. Vou dar um pouquinho para cá para ver se fica. Outra aqui. Essa Juliana está dormindo. Aqui, a gente chama de oração ordenada assindética. Assindética não tem síndato, ou seja, não tem conjunção. Essa oração aqui, a gente chama de oração ordenada sindética, porque tem conjunção explicativa. Essa explicação, calma aí, explicação incerta, duvidosa, hipotética. Essa causa aqui é a certeza, é a motivação, é o que levou Juliana a dormir. Pessoal, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Sara? Entendi, sim. Então, tá bom. Vamos ver nos exercícios, tá? Tô falando o nome da Sara, gente. A aula não é só para ela, tá? Mas é só porque isso era um problema que, né, causava um certo rebuliço. Então, problema resolvido. Vamos lá. Seguindo aí, pessoal, nós temos as comparativas. Veja que nós vimos aquela e, obviamente, aspas, perdemos tempo com ela porque ela é o número 1 de cair na prova. Você acha que eu vou perder o meu tempo com comparação? Comparação quase nunca aparece na prova. Então, é óbvio que isso aqui eu vou passar mais rápido, mas não é porque não cai que eu vou deixar de falar com você. Só vou mostrar para você de uma maneira mais tranquila, tá? Então, olha só. Essa comparativa aqui, exprime comparação, que é o ato de confrontar dois elementos a fim de se conhecer as semelhanças ou diferenças existentes entre eles. Então, eu tenho aqui, choveu aqui como chove em Belém. Mas não é sempre que eu vou ter os dois verbos marcados, tá? E aí é o seguinte, eu botei uma atenção aqui. É comum que o verbo na oração comparativa seja o mesmo, tanto na principal quanto na subordinada. Tanto é que você viu aqui, choveu, chove. Mesmo verbo, tá? Por isso, geralmente ocorre a elipse do verbo. O que é a elipse do verbo, pessoal? É você esconder um verbo que você já viu antes, tá? Normalmente, a gente identifica isso com uma vírgula, tá? Então, por exemplo, Igor gosta de sertanejo, tá? Já, vírgula, rock. Essa vírgula está escondendo o gosta, que já foi dito anteriormente. Isso, inclusive, é uma figura de linguagem. Alguém lembra o nome dessa figura de linguagem que esconde o que já foi dito?
Pensa aí. Pensa aí. Zeugma? Isso. Exatamente. Zeugma é quando você omite um termo que você já disse anteriormente. Elipse é quando você consegue depreender do sentido aquilo que você não viu, né? Você consegue depreender pelo contexto do que se está falando, tá? Só que aqui no fenômeno, eles dizem que rolou a elipse do verbo. Então, choveu aqui como em Belém. Falava mais que papagaio. Então, olha só, onde estão os verbos aqui? Choveu aqui como chove em Belém. Falava mais do que o papagaio fala. Quer dizer, você deixa o verbo elíptico, mas o verbo está ali, tá? Ele só está escondido, mas você consegue depreender facilmente pelo contexto, tá? Essa é a atenção que vocês têm de ter com essa comparativa. Beleza? Vou para a próxima, que é a consecutiva. Isso aqui me traz problema. Na verdade, tudo que tem relação de causa e consequência traz problema, porque a prova se aproveita disso, tá? Então, olha só. A consecutiva, você vai entender como a oração que traz a consequência. Pessoal, para toda consequência há uma causa. Para toda causa há uma consequência. Quando você vai saber que você tem que marcar a bolinha da causa e quando você vai saber que você tem que marcar a bolinha da consequência? Você vai marcar a bolinha de acordo com o que a prova sublinhar para você. Se a prova sublinhar a oração que traz a consequência, sua resposta é a consequência. Mas pode ter certeza, na letra A vai estar causa. Pode ter certeza. Escreve o que eu estou te falando. Se ele destacar a consequência, a oração iniciada com o quê, que eu vou mostrar já já, pode ter certeza que na letra A vai estar escrito causa. Por quê? Porque o cérebro de um aluno nervoso, numa situação de prova, enxerga que tem causa ali. Só que o nervosismo impede que você lembre que o cara está destacando a consequência e não a causa. Ah, mas e se o cara perguntar qual é a relação de sentido entre a oração 1 e 2? Aí é diferente. A resposta vai ser causa e consequência. Só que vai estar na mesma opção. Agora, rola muito do cara marcar uma situação ali, né? E aí você, no ímpeto de querer marcar, já marcar a letra A, que a letra A, eu sempre brinco, né? A letra A é a letra do capiroto, é a letra para os desavisados em qualquer matéria. A letra A é sempre aquela leitura rasa. Ah, já, mas tem gabarito que é letra A. Óbvio que tem, porra. Para toda regra tem uma exceção. Mas, no geral, quando a gente constrói questão, a gente não bota a letra A como resposta. A letra A é sempre o que a gente acha que o cara vai se embolar. Entendeu? Tanto é que gabarito, normalmente você vê muito B, muito D, muito C. Isso eu não estou falando de orelhada, não. Se você faz no estudo tirando a UERJ, que tem um equilíbrio, né, de gabarito, a maioria das provas ali, porra, é B para baixo. O A, normalmente, é o cara desavisado, que não prestou tanta atenção. Tá? Então, vamos aos exemplos. Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Falou tão alto que ficou rouco após a aula. Você consegue entender que a causa é a chuva e que a consequência é a suspensão do jogo. Você consegue entender que a causa é falar alto e a consequência é ter ficado rouco. Só que a prova, ela vai pedir para você isso aqui. Ela vai sublinhar isso aqui para você. Isso aqui é a principal. Essa aqui é a subordinada. Falou tão alto é a principal. Que ficou rouco após a aula é a subordinada adverbial consecutiva.
que traz a ideia de consequência. Só que eu destaquei uma situação aqui para você que é o seguinte: não confunda valor semântico isolado de consequência com oração consecutiva. Aquilo que eu falei anteriormente, quando eu estava explicando a causal. Visto que precisava tirar 10 na prova, estudou bastante. A prova era tão difícil de passar que precisava tirar 10. Então, olha só. Aqui, se a prova me pedisse isso, pessoal, se a prova destacasse isso aqui, qual seria a minha resposta? Causa, consequência, tempo, modo ou finalidade? Causa, consequência, tempo, modo ou finalidade? Se o cara marca visto que precisava tirar 10 na prova. O que vocês marcariam? Causa, consequência, modo, tempo ou finalidade? Causa. Causa, por quê? Fala, Júlia, você fala alguma coisa. Por causa do visto que. Tipo, Exatamente. Exatamente. Então, assim, ó, visto que precisava, por que precisava, uma vez que precisava, então isso aqui é a causa. Mas, Júlia, deixa de ter uma consequência na frase estudou bastante? Não. Não, só que não está marcada com a conjunção, sacou? Sim. É essa a ideia, né? A gente tem que marcar a coisa que está com um elemento coesivo. Ah, mas a relação é de causa e consequência. Óbvio. Só que eu tenho que focar no que está com a conjunção. 99,9% das questões que lidam com isso vão destacar a parte que interessa, que é a parte que tem o conectivo. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho a prova era tão difícil de passar que precisava de 10, o meu foco é a consequência. Não é a causa. Causa, a prova era difícil pra cacete. Consequência, preciso tirar 10. Então, eu tenho que perceber que a relação de causa e consequência existe. Dane-se, ela está ali. A grande questão é, o que está marcado para mim? Está marcado visto que? Está marcado visto que? Então, beleza. Eu vou marcar a opção causa. Está marcado o que? Eu vou marcar a opção consequência. Simples assim. Ah, mas não deixa de ter uma relação. Não deixa de ter relação de causa e consequência. Mas eu vou marcar a oração destacada. É isso. Karine, você entendeu isso? Entendi, sim. Essa matéria é uma matéria também que você falou, caraca, aqueles negócios de conjunção, é isso aqui, tá? Aham. Que é uma merda, que você confunde tudo, é uma loucura. Principalmente essa aqui agora, eu lembro de você ter falado dessa, ou estou enganada, da concessão. Foi dessa que você falou? Não, a minha tinha sido explicativa e causal também. Causal. Ah, tá. Ótimo. Então já sanou tudo aí. Vamos lá, ó. Essa aqui é a concessiva. Essa aqui cai pra cacete. Cai igual água, assim, ó. Cai muito. Cai muito porque ela é frequentemente confundida com adversativa, que foi a dúvida que a Sara levantou lá no início da aula, né? Então, eu acho assim, os caras botam pra gente aquilo que a gente erra. Simples. É um mecanismo de tentar, na verdade, selecionar, né? Então, o cara vai meter uma comparativa, putz,
Muito difícil. 1 em 1 milhão. O cara vai meter uma concessiva? Vai pra cacete, porque sabe que todo mundo vai errar. Você não. Então, eu procurei hoje trazer a definição de concessão. Tá? E o que é a concessão? É o ato de conceder, de permitir, de não negar e de admitir uma ideia contrária. Essas são as possibilidades que estão no dicionário. Eu botei aqui para você o seguinte: as concessivas apresentam um suposto obstáculo. Gente, suposto obstáculo. Uma quebra de expectativa. Você espera que uma coisa aconteça, tá? E essa coisa, né? A quebra que aparece não vai impedir a realização do fato, tá? Você pensa assim, caraca, porra, deu merda, vai dar merda para todo sempre. Aqui não. Aqui você tem um anúncio da merda, mas a coisa não deixa de acontecer. Aí eu botei para vocês aqui, é fácil reconhecer uma oração concessiva, uma vez que ela sempre traz em si a ideia de apesar de. Então, olha para cá. Embora se esforçasse muito, não conseguia ficar sem respirar debaixo d'água. Pessoal, quando a gente escuta assim, a pessoa se esforçou muito, qual é a ideia que vem na nossa mente? De que ela vai conseguir ficar debaixo d'água ou de que ela não vai conseguir? A ideia é natural. Se a gente pensa assim, ele se esforçou muito, qual é a ideia que vem? Que ele consegue ou que ele não consegue? Que ele consegue. Exatamente. Só que na concessão, não. Na concessão, não. Né? Você tem sempre o anúncio da merda. Eu quero que você pense assim, falando português claro. Você tem um anúncio da problemática. Diferente da adversativa que a Sara comentou no início da aula. Porque, veja bem, olha só. Jarline ama Justin Bieber, mas não vai ao show. Quer dizer, eu comecei numa tranquilidade. E depois, ó, me ferrei. Aqui, eu já anuncio a problemática para você. Eu já trago embora para tu saber que deu merda. Vocês entenderam isso? Desculpa o palavrão, mas eu acho que não tem outra maneira melhor de você internalizar isso que eu estou falando. Vocês entenderam isso? Um já apresenta a problemática na minha lata. A outra dá uma maciada e depois é que vem a negatividade. Eu prefiro sem amaciar. Eu prefiro essa, concessiva. Já fala merda. A adversativa faz o quê? Engana a gente. Que a gente acha que está tudo bem. E depois vem um argumento mais forte, anunciando toda a merda. Entendido ou não, gente? Já, eu entendi. Eu só não entendi o ponto de permitir, sabe? Do significado da concessiva, né? O que isso tem a Não, ver com a frase? Então, presta atenção. Eu quis colocar para você a definição de concessão, porque a concessão ela é a admissão de uma ideia contrária. Eu quis botar isso para. Essas são as definições de concessão no dicionário. Quando você concede algo a alguém, quando você permite, quando você não nega e quando você admite uma ideia contrária. Se esforçar e não conseguir não é uma ideia contrária? Ah, sim. É só nesse sentido. Entendi. Tá? Só que aí, veja bem, em Sara, embora se esforçasse muito, é uma oração que depende de outra ou que faz sentido sozinha? Depende de outra. Só de depender de outra já não pode ser adversativa.
As adversativas são independentes, sacou? Aham. Você só falou uma coisa de argumento mais forte. Esse argumento mais forte só vai ter na adversativa ou vai ter na concessiva também? Só na adversativa, então. Só na adversativa. Na verdade, na concessiva, eu já anuncio a problemática. Na adversativa, eu crio um cenário perfeito para depois trazer a porrada. Tanto é que a gente, na redação, faz o quê? A tecnologia trouxe grandes contribuições para o homem moderno. Entretanto, quer dizer, a gente nega a porra toda atrás para trazer a problemática. Inclusive, por esse motivo, palavras como mais, entretanto, contudo, na conclusão, são péssimas palavras, porque elas tiram o peso do que foi falado anteriormente, entendeu? Para trazer informação mais importante. Mas na conclusão, não tem mais informação importante, cara. Na conclusão já acabou. Você só vai fechar e colocar as coisas que você precisa colocar. Por isso que tem muito aluno que se ferra quando lança o entretanto no lugar do portanto. Porque quando você bota um conectivo adversativo, você nega tudo que você falou anteriormente. Você tira a importância. É o efeito semântico da adversidade. Fazer o quê? É o efeito de sentido que traz. O embora não. O embora já anuncia a merda, tu já tá preparado. Tá? Tipo, uma pessoa que lê uma redação que já começa, embora a tecnologia, nananã, ele já sabe que tu vai criticar. Quem lê a tecnologia é positiva para... Não vai esperar que você vai falar merda. Você entendeu, sabe? Entendi, sim. Então, até as escolhas que a gente faz do ponto de vista das conjunções na redação, até as escolhas são escolhas que têm que ser pensadas, né? O que eu quero? Quero chamar atenção para a causa? Quero chamar atenção para a consequência? Então, quem que eu começo? Com quem que eu vou começar? O que eu quero? Eu quero chamar atenção para o que vem depois ou já quero anunciar a merda? Então, eu vou usar o embora ou vou usar o entretanto, entendeu? Então, é tudo pensado. Não tem muito jeito, tá? É um esforço, por isso que português é difícil, né? Cada arrumação tem um efeito de sentido e a gente precisa ver isso. Então, vou botar aqui para você, ó, embora se esforçasse muito, a subordinada e não conseguia ficar sem respirar a principal. Eduardo tirou nota boa, ainda que não tivesse estudado muito. Então, quer dizer, se ele não estudou muito, a expectativa era se ferrar. Só que quando eu tenho um ainda que, eu já sei que rolou ali uma quebra de expectativa, tá? Gente, a posição é uma posição que depende muito, tá bom? Então, ou você começa com a concessão, ou você começa com a principal, tanto faz, tá? Então, aqui também a gente tem essa ideia, né? Aqui eu já começo anunciando, aqui eu finjo, tá vendo? Tem mais força expressiva eu começar falando a merda. Tem menos força expressiva para concessão eu começar trazendo a coisa boa, tá? Então, fica a dica aí. Vamos para essas, ó. Condicional. Exprimindo a condição, ok? Então, para uma coisa acontecer, obrigatoriamente a outra tem que acontecer. Tá? Então, vou ter aqui para você, exprime condição, e a condição aqui a gente vai entender como uma obrigação que se impõe, ou se aceita para que determinado fato se realize. Então, viajaremos se não chover amanhã. Desde que você faça o exercício, poderá sair amanhã. A pergunta é, você vai poder sair amanhã de qualquer jeito? Sim ou não? Não. Apenas com uma condição, né? Qual é a condição? Se não chover. Desde que você faça o exercício, poderá sair amanhã, ó.
Viajaremos se não chover amanhã. Desde que você faça o exercício, poderá sair amanhã. Vai poder sair amanhã desde que faça o exercício. Se você não fizer o exercício, não vai sair amanhã. Essa aqui eu quis botar para vocês, porque assim, essa não tem conjunção. Mas a gente não deixa de perceber que é uma condição. Isso pode aparecer em prova também. O cara não bota conjunção. Aí tu vai falar, se ele não bota conjunção, é reduzida. Se ele não bota conjunção, é reduzida. Tu vai pensar assim, não pensa assim. Por que você não pode pensar que se não tem a conjunção, não é reduzida? Qual é a outra característica da reduzida que nega que essa aí é reduzida? Fala para mim. Qual é a característica das orações reduzidas? Elas são iniciadas por quais palavras? Verbos no infinitivo, verbos no gerúndio ou no particípio. Isso aqui não está no infinitivo, não está no gerúndio e não está no particípio. Então, isso aqui não pode ser reduzido, só porque não tem a conjunção. Então, tivesse ele dinheiro, viajaria para a Europa. O que isso significa? Se ele tivesse dinheiro, viajaria para a Europa. Se, caso, desde que. Mas eles omitiram. Omitiram. Mas você vai ter que saber da mesma forma. É só você ler que você vai conseguir trazer a circunstância aí. Tudo bem, gente? Sim ou não? Fala comigo. Tudo bem. Vamos para a última aqui, ó. Conformativa. Cara, expressão de conformidade. A ideia de acordo com, tá? Então, choveu conforme era previsto. Segundo a OMS, o coronavírus pode ser transmitido pelo ar. Isso aqui não é verdade não, tá, gente? Tipo, isso aqui ainda está em estudo, por isso que pode ser, né? Aí, só que o foco aqui da gente é o seguinte. Segundo a OMS, esse é o ponto, ó. Deixa eu só marcar aqui rapidinho. Viajaremos é a principal, só para a gente não deixar de marcar. Só marcar as principais e as subordinadas. Azulzinho subordinada. Eu não vou escrever a oração subordinada, adverbial, condicional, porque já está aqui, tá? Choveu principal, conforme era previsto, subordinada. Segundo a OMS, subordinada, o coronavírus pode ser transmitido pelo ar principal. Agora, pessoal, a conformativa, ela também pode omitir verbos, tá? São verbos que normalmente têm essa demonstração semântica, tipo, a OMS declarou, a OMS noticiou, a OMS informou. Então, às vezes, isso vai ser escondido. Mas o valor de conformidade é o mesmo. Então, de acordo com o que a OMS falou, de acordo com o que foi falado por eles, segundo o que foi falado, tá? Então, a ideia de conformidade, de acordo com o que a OMS falou. Às vezes, esse verbo não vai vir, como não veio aqui, tá? Mas está subentendido aqui uma ideia de declaração, tá? Então, o verbo declarativo aqui vai ser omitido. Mas a gente isso não impede que a gente identifique que isso aqui é uma conformidade. Tá, pessoal? Tudo bem ou não sobre a conformativa? Sim ou não, pessoal? Beleza. Vou parar por aqui, tá bom? Essa semana eu ainda venho com gramática. Eu não sei se amanhã
ou na quinta-feira, tá? Mas eu ainda venho com gramática, eu acho que quinta, que eu preciso fechar isso aqui e já começar outra coisa, tá bom? Essa semana a gente não vai ter aula de interpretação. A gente vai ter mais uma aula de gramática, eu preciso fechar isso aqui. Isso aqui é interpretação, né, pessoal? Também, mas, enfim. Tanto é que vocês viram, na apostila de julho não tem interpretação, tá? A gente só vai voltar a ver a interpretação depois. Mas eu preciso voltar a isso aqui, e aí a gente fechando isso, fica tudo certo, tá? Então, provavelmente, na quinta-feira darei aula de gramática. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Até amanhã.